Olá, bom dia para vocês que estão aí navegando por essas águas de YouTube e se deparou aqui com esse humilde canal. Que Deus abençoe grandemente seu dia, sua casa, sua família. E hoje eu acordei disposta. E disposta ao quê? Disposta a montar um arranjo, a plantar, porque eu sou hiperativa com plantas. Tem dia que eu amanheço querendo criar alguma coisa, fazer alguma coisa. E hoje, né, domingo é o dia sempre que eu escolho para fazer vídeo. Apesar de que hoje vai ter um som assim, né, os vizinhos estão em casa, então vai aparecer som às vezes de conversa dos vizinhos ali, mas isso não é sempre que acontece não. Então, pessoal, eu fiz aqui hoje um substrato próprio, né? É 50% terra de quintal, 50% adubo animal, né? Aquele adubo bem curtido lá, o esterco de gado, né? Que o pessoal fala. Eu coloco um pouquinho de cinza e um pouquinho de carvão também, que é pra ajudar dar mais nutriente, né? Pra terra. E a terra também e evitar pragas, né? Porque o carvão, ele é bom, tem nutrientes para a planta, evita pragas também, né? E ajuda no desenvolvimento das plantas. Então, eu fiz hoje um substrato assim primitivo, aquele substrato lá quase que do começo, hoje acrescentando alguns ingredientes a mais, né? Um pouquinho de adubo um pouquinho de humus de minhoca, para ficar assim um substrato próprio para vaso, né? Porque o substrato para vaso, ele não tem que ser assim, para vasos de plantas e folhagem, ele não tem que ser aquele substrato tão aerado, né? Tão assim que a água passe rápido, né? O substrato, a água ele tem que ficar mais umedecido, né? A planta não pode ficar encharcada, mas tem que ter umidade no substrato. Para as plantas que eu escolhi aqui, ó, eu não vou saber dizer para vocês o nome de todas, né? Eu sei que aqui eu tenho um Crotos, né? Isso daqui foi muda produzida por mim, né? Eu tenho um Crotos aqui. Eu tenho aqui, ó, um bambuzinho da sorte, também muda produzida por mim. Vou estar colocando aqui do meu lado direito, né? Eu tenho essa dracena, que eu também não lembro o nome dela, né? A dracena, ela tem uma variedade imensa, né? Muito grande, e eu realmente não sei o nome delas, né? Todas também mudas que eu produzo, ó, que eu faço. Eu tenho uma matriz ali, quando eu faço uma poda, ela vem um monte de broto. Aí, essa hora eu aproveito, né? E faço a poda e faço as mudas. Eu tenho também essa dracena aqui, ó. Ela é linda, maravilhosa, é uma dracena de sol pleno e meia sombra também. Esse é o seu nome, dracena pau d'água. Por que esse nome? Porque ela pode ir muito bem na água. Você pode fazer um vaso dela muito bonito na água. Ela enraiza, ela fica muito bem na água. E ela é uma planta assim também versátil, né? Ela fica muito linda, meia sombra. Sol pleno, às vezes ela queima as pontas, né? Bastante assim, mas a meia sombra ou até a sombra total, ela se mantém assim verde e bonita, ó. Então essa dracena, né? Também eu fiz muda. Aqui eu já apresentei em vídeo anterior para vocês que eu fiz muda, né? O cingônio rosa. O cingônio rosa é uma planta rara, né? Não é uma planta que você encontra aí em qualquer floricultura, garden, né? Em qualquer casa que vende plantas. É uma planta bem rara, ó. Eu fiz 2 mudas, né? Já vendi uma e ficou essa daqui. As mudas do cingônio eu tô fazendo quando ela vai pender, né? Ela tem umas raízes aéreas. Eu faço a poda e faço a muda, ó. Eu vendo a R$25 uma muda desse cingônio rosa. Então, amados, o que mais que tem aqui? A única coisa que tem aqui que não é produção minha, gente, é o buchinho, tá? O buchinho também, ele vai bem à minha sombra. É uma planta que você pode
podá-la, né? Você pode conter o crescimento dela pela poda e ela vai bem à meia sombra também. Então, essas plantas que estão aqui, foi as plantas que eu selecionei para tentar montar. Eu digo tentar porque eu não sei quantas plantas vai caber aqui neste vaso, né? É um vaso de cerâmica. Depois eu vou invernizar ele por fora, né? Eu acho que vai ficar mais, vai segurar mais a umidade, não vai ficar passando assim, não vai ficar evaporando a água, né? E tem mais duas plantas aqui que eu trouxe, que eu vou mostrar pra vocês, que eu trouxe ali o cingônio rosa, que eu mostrei pra vocês, ó. Mas eu também trouxe uma mudinha que tava na água do cingônio verde, ó. Eu tô pensando em fazer uma composição aqui, se der certo, né? Um do lado do outro. Qual é a intenção? Que esse cingônio venha a ser uma planta que vai pender do lado deste vaso. Então tá aqui, né? É muita planta para um vaso só, mas a dica é o quê? A dica é você conseguir ter o seu mundinho verde num espaço bem pequeno. Às vezes você não tem espaço, né? É o suficiente para você ter um cantinho todo verde, mas você tem espaço para ter várias plantas num vaso só. O vaso é opcional, né? Você vai ver lá que vaso que vai ficar bom, né? Lá no seu cantinho, você quer colocar as plantas, né? Você vai escolher o vaso. Eu aqui escolhi esse de cerâmica, porque eu tenho dele, né? Aqui em casa. Eu achei que ele tem uma boca assim bem aberta, né? Eu vou tentar colocar o máximo de planta aqui dentro, mas eu não tenho ainda a noção de quantas plantas vai dar certo aqui, vai caber aqui dentro, né? Ainda tenho duas aqui, ó. Tem uma aqui já enraizada, que é a peperônia verde de folha dura, e tem a marmorata, né? Tem duas aqui também. Eu tava pensando aqui aonde eu vou utilizá-las no vaso, né? Já com raiz não enraizada, mas essa planta aqui, ela não tem nenhum problema em enraizar. Você põe na terra e ela enraiza, não demora muito, ela enraiza. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o meu projeto aqui para esse vaso? Bom, o meu projeto é colocar as plantas altas, né, atrás, é fazer um vaso de frente, né, de costa, e colocar as plantas altas atrás e as plantas baixas na frente. Vamos aqui ver o que eu posso tentar colocar primeiro. Eu estou pensando em colocar essa dracena, porque ela vai crescer, né? Ela vai tomar um tamanho bom aqui nesse vaso. Ela vai crescer não o tamanho que ela costuma atingir, que uma dracena ela vai de 3, 4 metros, já vi dracenas gigantescas. Porém, o tamanho do vaso e a quantidade de plantas que vai ter aqui vai limitar um pouco o tamanho dessa planta. Ela não vai chegar à sua altura natural, tá? Então, agora ela vai parecer uma planta baixa, né? Vai parecer meio batumado. Porém, no desenvolver das plantas, ela vai crescer, deixando as outras que vai ficar baixa, né? Mais visível. Então, eu tô pensando aqui em começar por essa dracena, né? Porque aqui também pode ter uma poda aqui embaixo, né? Depois eu posso, do vaso pronto, eu posso pensar na questão da poda das folhas aqui mais baixas. Então, agora, no momento, o que eu vou fazer? Eu vou desenvasar essa planta, né? Já deixei aqui do lado um balde, aonde eu vou estar desenvasando essa planta. Como já faz muito tempo que ela tá nesse vaso, nossa, já faz tempo mesmo, né? Então vai dar um pouco de trabalho, né? Vai ter que, assim, ir virando o vaso, batendo, pra depois ela se soltar. Bom, gente, ela vai dar trabalho pra se soltar, tá? Então, gente, ó, ela deu trabalho pra tirar do vaso, viu? Deu trabalho. Mas eu consegui tirar do vaso, ó. E aqui, né, eu tirei quase toda a terra dela também, porque desde que eu fiz a muda, não, faz bastante tempo, ela tava numa terra bem arenosa. Essa dracena aqui, ela não é exigente, tá? É uma planta que ela não é enjoada, não é exigente. Ela tava numa terra bem arenosa,
mas ao mesmo tempo tinha terra de quintal, assim, bem dura também. Então ela meio que compactou, né? Daí eu fui desfarelando assim, fui vendo que tinha também areia. Bom, eu coloquei essa dracena aqui, ó. Ela vai poder ficar aqui ou não. Depende da composição aqui que eu vou estar trabalhando, né? Então, eu tô pensando agora em colocar esse crótons aqui do lado dela, ó. Que depois eu posso fazer uma podinha aqui, né? Porque também o cróton é uma planta que vai ficar alta, né? Vai ficar alta também. Então eu tô pensando em colocar ele aqui do lado dela. Vamos ver se não for dar trabalho pra mim desenvasar ele, mas não precisa pausar o vídeo, né? Mas se for dar trabalho, então a gente pausa. Mas eu tô vendo aqui que não deu trabalho nenhum não, ó. Então essa aqui, ó, é aquelas mudas que eu falei pra vocês que eu fazia com aquela terra comum, gente, olha. Pra vocês terem noção que vai muito bem a planta. Muito bem, obrigada, né? Na terra comum. É uma terra que hoje eu tô fazendo esse vaso, uma terra comum. Aí eu tiro um pouco, né, aqui, ó. Eu tiro aqui um pouco dessa terra para poder ele pegar agora um substrato novo, né, um adubado com uns de minhoca. É uma terra com um pouco de carvão, né, e tudo mais. Então, assim eu tiro um pouco, né, e faço isso, né, ó. A ideia é assim, é uma mini florestinha, né? A ideia é uma mini florestinha. Talvez vocês ainda não estão conseguindo, né? Acho que dá dando pra ver o que eu tô fazendo, né? Aqui, então aqui depois que eu for montando as plantas, eu venho com a terra, né? Porque eu não sei, né? Se vai dar certo, assim, se vai ficar legal e tal, né? Eu vou colocar, eu tô pensando em colocar aqui desse lado, ó, essa outra dracena, né? Que são plantas, tudo que vai crescer para cima, né? Vai ter um bom crescimento para cima. Então, vai ficar bem bonito com o tempo, né? O desenvolvimento desse vaso. Tem uma tesoura, que a raiz dessa já até passou para baixo do vaso, né? E aí vamos ver se não vai dar trabalho para mim tirar também, né? Se não der trabalho, a gente tira. Se der trabalho, a gente pausa o vídeo, porque ninguém gosta de vídeo longo, né? Eu não gosto de vídeo longo, gente. O vídeo tem que ter muito, ele tem que me segurar muito para me assistir ele até o fim, se ele for longo. Então, eu penso nos outros, né? Então, por isso eu tô fazendo assim. Aqui, ó, essa dracena, ela já tá muito baixa para esse espaço aqui. Como ela tá baixa para esse espaço, ó, eu vou colocar embaixo dela um pouco de terra. Ela vai muito baixo para esse espaço, né? Aí, quando você for fazer seu vaso lá, você vai, eu tenho muito pouco espaço, eu quero fazer um vaso mix, né? Eu quero fazer um vaso mix com várias plantas. Você ver o tipo de planta que você vai plantar, se elas, né, são de meia sombra, de pleno sol, porque dependendo do local que você for colocar, ela não pode, ela tem que ser compatível com o local que você vai colocar, né? Meia sombra, um local onde que não vai atrapalhar o seu desenvolvimento. E você ver as plantas também que vão se desenvolver, vão crescer e que não vai tomar muito o espaço lá seu se for muito pequeno, né? Porque aqui no caso, essas plantas, por estar num vaso baixo, tem que um palmo, e por ser várias plantas, elas vão adquirir uma altura, vão parar de crescer, né? Porque o espaço não vai permitir muito crescimento para elas. Depois eu vou aqui dar uma poda aqui embaixo, né? Nessas folhas aqui de baixo, né? Para poder ficar melhor. E é isso. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Assim, né? Deu essas 3 plantas. Tô pensando na planta mais baixa aqui na frente, colocar o buchinho aqui no meio aqui embaixo, né?
Porque ele você vai poder manter mais podado, mais pequeno, né? Então, tô pensando em fazer isso, mas eu não tô com certeza que vai dar certo. Tô meio em dúvida, né? Se eu coloco o buchinho, ou se aqui na lateral eu coloco o bambuzinho da sorte, que também vai crescer pra cima, né? Aqui também o buchinho da sorte, o bambuzinho da sorte, ele vai crescer também pra cima, né? Então eu tô pensando aqui, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar ele aqui, não vou colocar o buchinho aqui, nesse caso. Vamos desembasar essa planta, são 3 mudas aqui, né? E não tá difícil tirar isso daqui, não. Se bem que as raízes já tá tudo vazando pra baixo, né? Da planta, do vaso. Gente, e o que, ó, que é interessante é a saúde da planta. Na planta, na terra comum, tá? Saúde da planta, ó. Bem enraizada, raiz lá embaixo, né? Bem bonitinho, tudo. Então, não tem assim, ai, não dá pra fazer. Dá sim. Dá pra você fazer com terra comum, né? Adubar bem e fazer com adubo animal, né? Porque o adubo animal, nossa, ele é excelente para as plantas, né? Então, inicialmente, o que acontece nesse vaso? Inicialmente, você tá vendo um vaso batumado. Ah, meu Deus do céu, o que que ela tá fazendo? Ela tá fazendo uma bagunça. Onde já se viu? Colocar essas plantas aí desse jeito, não dá para definir nada. Então, gente, é assim, não dá para definir muito, assim, agora, porque ela tá sendo plantada agora e elas são tudo pequenas. Essas plantas aqui, elas são plantas antigas, aqui, velhas de vaso. Elas não cresceram, sabe por quê? O vaso, o tamanho do vaso limitou o crescimento dessas plantas. Então, é isso que aconteceu com elas, né? Não cresceu. O vasinho condicionou ali ela, né? Porém agora, porque elas estão vindo para um vaso maior, elas vão crescer, né? Não vai ficar plantas altas aqui. Elas só não vão crescer na totalidade delas, né? Mas vai ficar aqui plantas altas. Por que que vai? Porque aumentou o tamanho do vaso. Simples assim. E quando isso acontecer, tudo aqui vai ficar show de bola, né? Não sei se é só eu que gosto de mix de planta, porque eu, como eu já disse pra vocês, eu cresci do lado de uma matinha e eu brincava no meio da mata com meus irmãos o dia todo. Então, acho que isso aqui tem muito a ver, sabe? Remete muito da minha infância, né? Isso significa pra mim uma matinha, uma mini floresta, né? Então, assim, gente, e hoje eu amanheci assim, sabe, inspirada, né? Lembrando da minha infância. E eu falei, vou fazer isso. E tô aqui fazendo, né? Eu tô aqui fazendo. É uma opção, né? Bem válida para quem... eu tenho só um cantinho. Aí, às vezes você vai lá e coloca só uma planta naquele cantinho, né? E quando, na verdade, você pode colocar assim, ó. Você pode ir lá fazer sua mini florestinha. Colocar, tipo, várias espécies de planta no mesmo vaso. O cróton, aqui, ó, o cróton, ele no sol, ele atinge uma cor mais vibrante, né? Ele é uma planta que atinge uma cor mais vibrante no sol. Porém, a sombra também, ele fica muito bonito. Porque eu tenho uma ali na minha área, na sombra, e ele tá bem bonito lá na sombra, né? Agora eu tô aqui pensando em colocar já o cingônio. Eu desisti de colocar o buchinho, né? Desisti, então eu tô pensando em colocar o cingônio aqui na beirada. E o outro cingônio também, as peperônias, né? Aqui, mas daí eu tenho que pensar mais um pouco.
será que eu coloco aqui mais uma planta alta? Se fosse para colocar, eu teria ainda plantas altas, né? Mas eu tô pensando aqui que não. Não vou colocar mais uma planta alta. Parei aqui com umas plantas altas. E agora eu vou colocar o cingônio rosa. Essa muda aqui, ela é recente, né? Mas recente, mas a raiz já tá passando lá embaixo. Já tá lá no fundo do vaso. O bichinho é... Olha só. Olha só. Que rapidez que o bichinho teve para enraizar. Então aqui é a frente do vaso, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele já tombadinho, né? Na posição de pender mesmo. Aqui, ó, na posição de pender. E eu vou colocar o outro também aqui do lado, ó, né? Que esse aqui, o outro é o verde. Vou colocar os dois juntos. Eu que tenho muitos bichos, né? E nesse momento o gato está escalando o sombrite. Agora pensa na situação, hein? Sombrite enroscando nas unhas do bichinho. Mas tá bom, vamos ver se ele consegue se safar dali. Aqui, ó, eu vou estar colocando na borda a peperônia verde folha dura e a marmorata, a peperônia marmorata aqui na borda também. Essas plantas da frente aqui eu pretendo que elas caiam. Eu pretendo que elas caiam para frente, né? O cingônio, ele também, você pode fazer a poda nele. A hora que você estiver achando que ele tá muito espaçoso, que você faz a poda. A peperônia, tanto a marmorata quanto a verde, né? Você também faz a poda. Você contém essas plantas. Porém, eu acho interessante que elas caiam aqui pra frente, né, ó. Eu acho interessante que elas caiam aqui pra frente. Fica bonito no vaso, né? Aonde que você for colocar ele lá. Porque assim, gente, esse vaso é encomenda? Não. Esse vaso aqui, ele é distração pra minha mente, é terapia. Esse vaso aqui, ornamento também pra minha casa, caso eu não venda ele. Esse é um pequeno acidente com o celular, mas já estamos de volta aqui com o vaso, né? Na procedência. Gente, o vaso aqui está praticamente montado, né? Aqui, se tivesse um enfeite bem bonito para colocar aqui, tem um espaço aqui no meio, né? Ficou, daria para colocar aqui um ornamento bem bonito. Isso aí fica opcional, né? Eu não tenho nada grande, tudo que eu tenho de enfeite é pequeno, né? Então não dá para colocar aqui. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forração aqui com cascas de pinos, né? Eu tenho aqui umas cascas de pinos para jardim, então elas são assim, uns tamanhos grandes, né? Eu vou usar aqui, ó, porque o espaço é grande, né? Vou usar essas cascas de pino para forração da terra, né? Vai ficar bom, porque o vaso, essas cascas aqui não dá para vaso pequeno, elas são cascas muito grandes, né? Então é isso, que é assim que fica. Eu vou aqui fazer essa forração, que ela demora, se faz com delicadeza, né? E vou dar uma pausada no vídeo. Aí eu já volto para vocês com ele totalmente pronto, tá bom? Então, pessoal, ó, aqui tá o vaso finalizado. Peguei esse casal aqui de cozinheiros, que não tem nada a ver, né? Cozinheiro lá no meio do jardim. Só para vocês verem o tanto de espaço que tem lá no meio, que dá para colocar um enfeite muito bacana lá no meio, né? E um enfeite até grande, dá para ser colocado aqui no meio da florestinha que eu criei agora de manhã aqui com vocês, né? Mas, porém, eu vou tirar agora, né? Aqui esses cozinheiros aqui, vou tirar eles aqui
Vou colocar uma plaquinha aqui, que vai ficar quase invisível, né? Por causa do tamanho do vaso, ó. Uma corujinha aqui no meio, né? Tá quase invisível por causa do tamanho do vaso. Também posso colocar essa outra plaquinha aqui, ó. Plante amor, né? Aí fica o decorar desse vaso aqui, ó, fica a critério, né? A critério de vocês. Aí eu quero que você deixe aí no comentário, ó, o que você achou desse vaso. Pode ser até uma crítica, assim. Você pode falar assim: ah, eu achei que ele ficou muito pesado, muito cheio, muita planta. Lembrando que muita planta, essa era a ideia, né? Ideia de florestinha, sim, essa era a ideia. E espaço ali no meio deixei para um arranjo, para uma decoração, ó. Então eu quero trazer ele aqui mais próximo para você estar olhando, né? Para você estar vendo. Esse daqui o cingônio, que vai ficar bem pendente, os peperões estão aqui e essas que vão crescer tudo para cima, né? E aqui embaixo, na medida que esses daqui for se desenvolvendo, dá para assim ser tirado mudas da borda e tá colocando também lá pelo meio, né? E aí vai ficar todos os cingônios enchendo todo o vaso embaixo, até como uma espécie de bordadura, e as plantas vão todas, né, crescer para cima. Então, gente, essa foi a ideia de hoje para vocês aqui no Cantinho das Flores, né? Hoje eu quero dizer para você: se inscreva no canal, dê o seu like, e acompanhe a gente aí, dá uma forcinha pro canal, porque eu acredito que isso daqui é muito interessante, né? Principalmente para quem quer cultivar planta e não tem espaço. Isso já aconteceu muito aqui, pessoas vinham e falam: ah, eu queria tanto levar essa planta, mas eu não tenho onde eu pôr. Eu não tenho espaço para colocar essa planta. Então, essa daqui é uma ideia, né? Ó, uma ideia para você estar decorando aquele cantinho lá, tá bom? Quero desejar para você um excelente domingo e que tudo vá bem com você, com a sua casa, com a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.